Fala, nação rubro-negra! No programa SBT Esporte você vai ver a análise do que o Flamengo está fazendo. O presidente BAP está de parabéns, nação. O Flamengo está na frente de todos os clubes aqui no futebol brasileiro, na América do Sul e do Norte. O Flamengo está demais. Parabéns para o presidente BAP pelo ótimo trabalho. Não só montou um ótimo time, mas as finanças do Flamengo, nação, impressionante. Assista até o final deste vídeo, tá bom? Curta, comente, compartilhe este vídeo para toda a nação rubro-negra, tá bom? E se você é rubro-negro, mas ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Inscreva-se no canal, tá bom? E assista neste vídeo, nação, a estrutura que o Flamengo montou e o que o presidente do Flamengo está fazendo nas finanças do Flamengo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. Assista até o final. Casagrande para você de casa. Ele fala, Vene, que não precisa vender um ativo para se sustentar em 2026. Um ativo, no caso, seria, gente, um jogador de futebol, alguém que está ali no plantel. Isso é uma das coisas mais nocivas para respostas esportivas no futebol. É que você consegue equalizar um time, ele é campeão, e aí depois ele se desmantela, porque o mercado se abre para aqueles jogadores, você começa a vender e você começa a desestruturar o seu time. Não ter esse desespero financeiro é um ponto muito importante para o Flamengo em 2026, Vene Casagrande. Perfeito, Fernandinha. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a diretoria do Flamengo por essa apresentação. Eu acho que essa apresentação deveria ser assistida por todos, não só para quem torce para o Flamengo, para os torcedores rivais e também para os gestores dos clubes rivais, porque durante 1h40 a gente pôde ver ali uma aula de profissionalismo. Num determinado momento o presidente BAP deu mole, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora, depois a gente pode até debater sobre isso, mas ele mostrou ali para o público como o Flamengo vem crescendo fora das quatro linhas também, não só dentro das quatro linhas. Um nível de profissionalismo absurdo, e o Flamengo sempre teve essa oportunidade de ter esse sucesso em relação a números. Estamos falando do primeiro clube da história do futebol brasileiro a ter uma receita de mais de 2 bilhões. Inclusive o Flamengo vai ter 1 bilhão para poder fazer contratação. Quando a gente fala contratação, envolve também folha salarial. E sobre o que você acabou de mencionar, é extremamente importante. Vamos pegar o próprio Flamengo nessa temporada de 2025. Para poder montar o elenco que tem hoje, o Flamengo teve que vender jogadores. Vendeu o Wesley, inclusive eu falei isso aqui durante alguns dias atrás. Isso valoriza ainda mais o título do Flamengo, porque mesmo passando por muitas mudanças na equipe, no elenco, mesmo assim o Flamengo conseguiu conquistar os títulos importantes que foram conquistados, tendo sucesso dentro de campo. Então eu acho que em relação ao time, essa parte foi a mais importante na apresentação. Outro ponto que me chamou a atenção é quando ele diz que não vai precisar vender para fazer contratação, ou seja, vai manter a base. Então eu acho que o torcedor rubro-negro, se antes eu já falava para ter muito orgulho, agora o Flamengo mostrou em números por que o torcedor rubro-negro tem que ficar extremamente animado e motivado para a próxima temporada. E foi mais um recado para os demais clubes. Ou vocês se ajeitam, ou cada vez mais vocês vão ficar observando o Flamengo brigar por títulos e conquistar títulos, tal como outras equipes. Essa questão da média de idade, Tartá, ela é uma grande polêmica no futebol, né? E a gente olhar aí na última década, o maior perfil de um time vencedor é a intensidade. Isso está sendo muito forte aqui no futebol sul-americano, na verdade no futebol mundial. A intensidade, ela é o grande motor do futebol, para o futebol acontecer e para um time tocar em taça. E aí você olha nos últimos tempos, aí, por exemplo, a média de idade do Fluminense em 2023, ela era altíssima daquela Libertadores, inclusive nessa Copa do Mundo de Clubes também. Era um perfil daquele time do Fluminense, a experiência, né? E aí você também vê alguns times que têm uma média de idade menor. Você acha que isso é muito determinante hoje para o nosso futebol aqui, do nosso calendário, que é tão intenso? Qual o seu olhar sobre isso, Tartá? Não devemos menosprezar, né, os jogadores mais velhos, né? Tanto que no próprio elenco do Flamengo nós temos jogadores com média de idade alta e que entregam muito, né? O caso do Arrascaeta, jogadores com mais de 26 anos. Mas hoje o futebol moderno não tem jeito. Ele é baseado totalmente nessa questão física. E com isso você precisa literalmente de atletas bem fisicamente e jovens, para que consiga realmente colocar esse tipo de jogo que muitas das vezes o Felipe Luiz gosta, que é a intensidade alta, marcando pressão, e para isso você precisa ter jogadores jovens. O Flamengo já vem se preparando para isso e sai na frente, né, com as condições, com a organização que hoje a diretoria tem. Mas na hora que o calo aperta, Tartá, aquele calinho, sabe? Aquele golzinho na Libertadores, foi o 30 a mais que fez, né? Exato. Foi, né? Aquela experiênciazinha.
que você tá afobado. É importante ter o equilíbrio. E o Flamengo já tem, que fica Arrascaeta, fica Bruno Henrique, Danilo. O Flamengo tem esses jogadores experientes. E eles são importantíssimos para você equalizar um ambiente. Sem sombra de dúvidas. Esses jogadores, principalmente essa mescla, né? É o que costumam fazer. Essa mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, que potencializam essa questão física, mas a gente sabe que o futebol não é feito somente disso, só dessa parte física. Tem a parte técnica, tem a parte mental, principalmente desses jogadores que já vivenciaram coisas, já vivenciaram muitas finais, vencedores. Então, às vezes, é um conselho, um ajuste dentro de campo que sem a intercessão de um treinador, ele consegue fazer ali e muda uma partida. E eu acho, Vene, pelo o tipo de cobrança que sempre teve no futebol, né? Eu costumo falar que no Brasil a gente cobra mais o jogador de futebol do que o político, né? Que cuida da nossa região. A gente cobra muito o jogador de futebol. E além disso tudo, começa a você ter esse calendário, os caras vivem mais longe da família do que perto, a pressão mental é muito grande, a exigência psicológica é muito grande. E aí você também tem uma força mental, Vene Casagrande, para você ser campeão. É tão importante quanto a questão física. E aí você vem também com esses jogadores experientes que tem esse lado mental, como o Tartá trouxe, essa questão da experiência faz a diferença. Que foi importante para o Flamengo nessa temporada, que foi uma temporada de sucesso. Por exemplo, você mencionou o Danilo, que acabou fazendo gol de título importante, o Jorginho, que para mim agregou demais. Para mim, a grande dificuldade quando o Flamengo ou qualquer equipe quer reduzir a média de idade é como você vai atrair jovens com uma idade baixa para o futebol brasileiro, como aconteceu com o Samuel Lino. É extremamente difícil. É muito mais fácil para uma equipe europeia contratar esses jogadores jovens por conta da questão financeira, o poder econômico, e assim, não tem como você bater de frente. O dinheiro está lá na Europa, o dinheiro não está aqui no futebol brasileiro. Então como que você vai atrair esses jovens jogadores para atuar no futebol brasileiro, sendo que também tem o mercado europeu se abrindo para esses atletas? No caso do Samuel Lino, o Flamengo ganhou a concorrência de um Napoli. Isso não sou eu que estou falando. Foi o próprio Samuel Lino que disse em uma entrevista para a Flamengo TV que a proposta estava na mesa, ele poderia ter ido para o Napoli. E ele optou vir para o Flamengo. Como é que você atrai esses jovens jogadores? Mostrando para eles que o projeto de carreira que pode ter aqui no Flamengo é tão agradável quanto você jogar no futebol europeu. E de fato é. Hoje você jogar no Flamengo, você está sempre brigando por título. Você tem uma visibilidade absurda. O Samuel Lino foi convocado para a seleção brasileira a contragosto de muita gente. Por que ele foi convocado? Porque o Flamengo deu uma visibilidade muito boa para ele no futebol brasileiro. Então essa vai ser a maior dificuldade para o Flamengo nessa redução de média de idade do elenco. Como que você vai atrair? Não basta você ter dinheiro. Você também tem que fazer esse cara topar o projeto para atuar no futebol brasileiro. É porque quando o jogador tem uma idade menos avançada, como o Vene está falando, mas ele tem muita qualidade, é o momento em que ele quer voar na Europa, né, Tartá? Isso é bem difícil, né? Os clubes agora vão ter essa dificuldade. Clubes como esses, como o Flamengo, o Palmeiras, que tem esse poder aquisitivo, o próprio Botafogo também, consegue ainda atrair bastante atletas em alto nível, né, para poder atuar. Mas essa disputa realmente com clubes europeus, acho que a gente fica bem distante. A gente traz um recorte recente, que ele não é tão jovem, mas não é um cara também muito mais velho, que é o Thiago Almada. Na hora de tentar trazer ele para o Botafogo, o John inclui ali, olha, você vai para a Europa depois, fica aqui uma temporada. Acaba tendo que ter um jogo de cintura para trazer esses caras para cá, né, Tartá? E para vivenciar tudo isso, muitas das vezes você também passa não só como um plano de carreira do cara, daquele atleta, daquele jogador de futebol, mas também às vezes o sonho, que inclui morar em um outro país, junto dos seus filhos, da sua esposa, né, um outro formato de sociedade. Então é bem difícil também, não é só ali as quatro linhas. No Flamengo tem um bom exemplo, o Wesley. O Wesley poderia ter continuado no Flamengo. Ele ia ter a mesma visibilidade, continuaria jogando com a camisa do Flamengo, disputando títulos, convocado para a seleção brasileira. Só que tinha o sonho. Ele sempre teve o sonho de jogar na Europa. E ele optou por jogar na Europa no futebol italiano. E basicamente isso. E além do sonho, tem o medo também de morar aqui.
né? E como o Jorginho teve que convencer a esposa. Foi isso? Ué, ele trouxe a esposa antes de assinar com o Flamengo. Vamos lá conhecer o Rio de Janeiro. Aí teve até a ajuda da Juliana Paz, vocês vão se recordar, porque o marido da Juliana Paz é empresário do Jorginho também. Então, assim, teve todo esse approach para ela conhecer o Brasil, o Rio de Janeiro, para entender que seria bacana morar aqui. Por exemplo, Felipe Luiz, na ocasião, quando veio para o Flamengo, a mesma coisa. Teve que convencer a esposa. Estamos falando de esposas que não são brasileiras, ou seja, nunca vivenciaram aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece com elas depois que elas moram no Rio? Se apaixonam, tá? Se apaixonam. Se apaixonam pelo Rio de Janeiro. E depois não ficam não querendo ir embora. Já viu isso? Isso acontece. Eu vejo muito, né? Acontece muito, né? Acontece muito. Até porque esses atletas que a gente está falando, que são jogadores da primeira prateleira, têm um poder aquisitivo muito legal, muito bom. Então eles moram em bons lugares, né? Frequentam bons lugares. Eles não frequentam, vamos dizer, uma parte tão complicada da cidade. Perfeito. Né? Então consegue sim, né? Um jogador de futebol e tal. Lógico, está dentro desse sistema que nós vivemos, que é o Rio de Janeiro. É uma bolha à parte. É uma bolha à parte. Uma bolha bem maneira. Bem maneira. Uma praia bem bonita, com um restaurante de gostoso. De vez em quando eles furam a bolha. O caso do Rossi acabou tendo porque tem que sair do Maracanã, Exatamente. tem que sair do Newton Santos, tem que sair de São Januário, tem que se deslocar pro CT, que às vezes o CT não é tão bem, né? É um lugar que você precisa se deslocar. Sim. Mas no todo é uma bolha bem interessante. Bem agradável. Ó, o camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta, é um dos finalistas do Prêmio Rei da América 2025, concedido pelo jornal uruguaio El País desde 86. Ele concorre ao lado de Messi e de Adrián Martínez, do Racing. Nessa temporada, o jogador disputou 64 jogos oficiais pelo Flamengo, marcou 25 gols e deu 20 assistências. O Arrascaeta também esteve na disputa em 22 e acabou ficando em segundo lugar. E em 19, ele terminou em terceiro. O último ganhador do troféu de melhor jogador foi o brasileiro Luiz Henrique, que brilhou pelo meu fogão no ano passado, em 2024. Inclusive, ele tem até a tatuagem, o Luiz Henrique, que foi o rei, né, da América. Pois é, eu acho que o jogador ele tem que comemorar, porque isso aí é eterno, você conquistar um prêmio como esse. E esse é um prêmio extremamente importante aqui no futebol sul-americano, tá? Muita gente dá muito valor a esse prêmio. O próprio Arrascaeta, eu tenho certeza que ele vai dar muito valor a esse prêmio, porque lá no Uruguai as pessoas ficam acompanhando de perto para ver quem vai ganhar essa premiação. E assim, com todo respeito ao Messi, tá? Messi é o Messi, mas o que o Arrascaeta fez nessa temporada, para mim, ele merece esse prêmio. E se eu pudesse votar, eu votaria no camisa 10 rubro-negro. O Inter brigando pra título, o Mirassol brigando pra não cair. E a gente foi chutando. E assim ficou a nossa relação do tier list. Tá aí, assim que a gente achou. Favoritos ao